Boa noite. Pode sentar, meus queridos, sejam bem-vindos hoje no domingo dos filhos de quem? De Deus. Amém? Durante 12 domingos, nós vamos estar aqui vivendo os sonhos de Deus em minha vida. E para viver os sonhos de Deus na nossa vida, nesse primeiro domingo do segundo semestre, nós iremos aprender durante 12 domingos sobre a vida do José do Egito. Por que durante 12 domingos a vida do José do Egito? Vamos ter muitas lições, meu irmão, para nós, no nome de Jesus, e vamos aprender com José do Egito muitas coisas na nossa vida. Para quem não sabe, o José, ele foi o penúltimo filho de quem? De Jacó, com a mulher que Jacó mais amava. Qual era o nome dela? Raquel. E aí acontece o que, pastor? Acontece que a vida de José começa dentro de um lar não muito legal, mas um lar, meu irmão, perturbado. Um lar, meu irmão, que José estava ali vivendo num lar não de Deus, porque o pai era de Deus, mas os irmãos não eram. E aí acontece o que? Tudo começa aqui. Aonde que tudo começou? Gênesis capítulo 30, versículo 1. Vamos lá? Gênesis capítulo 30, versículo 1. 31. Quem achou, diga amém. Ó. E vendo, pois, Raquel, que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã, e disse a Jacó: dai-me filhos, senão morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel, e disse: estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto de teu ventre? Quer dizer o quê? Que a sua irmã, chamada quem? Leia, ela dava filhos e filhas, mas Raquel, ela não era, dava filhos e nem filhas. E acontece o quê? Que além de Raquel e Leia, Jacó também teve filhos com as concubinas, as servas de Leia e as servas de Raquel, que era quem, pastor? Bila e Zilpa. E acontece o quê? Que vendo toda aquela situação, a Raquel, ela começa a exigir algo de Jacó, porque ela achava que o problema não era com ela, era com quem? Com Jacó. E ela chega: Jacó, você tem que me dar filhos. Você dá filho para Leia, você dá filho para Bila, você dá filho para Zipa, e para mim você não dá filhos. Jacó fala para ela o quê? Eu sou Deus agora? Agora estou no lugar de Deus? Para quê? Para te abençoar com filho, com uma semente? Por que, pastor, que o senhor está falando tudo isso? Porque você vai passar agora para o versículo 22, e diz assim: e lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu, e abriu a sua madre, e ela concebeu, e teve um filho, e disse: tirou-me Deus a minha, o que, irmãos? Vergonha. E chamou o seu nome José, dizendo: o Senhor me acrescente quantos? Outro filho. Quer dizer, ela acabou de ter, ela já pediu o quê? Outro. Ela já pediu outro. Porque o que significava um nome José? O Senhor me acrescente outro filho. E aí eu fui perguntar, meu irmão, saber qual era o significado realmente do nome José. Significava o aumentador. Quer dizer o que, pastor? Na vida de José já havia uma promessa, que ele seria o que? Um homem próspero. A prosperidade já nasceu, meu irmão, com José. Mas aí é aquela coisa, José, ele tem um sonho, e aquele sonho não ia ser realizado de um dia para o outro. Ia precisar o que, pastor? De tempo. Por que o senhor está falando isso? Porque depois que Raquel, ela pediu mais um filho para Deus, Deus deu. Deu quem? O Benjamim.
Mas junto do Benjamim veio o que? A morte de quem? Dela, num parto. A Raquel morre. Aí você vê, José ele é criado pelas suas madrastras dentro de um lar perturbado. A mãe morreu e aí ele foi criado por quem? Pelas servas. E criado pelas servas, o José ele tem um que, pastor? Um chamado de Deus. Porque o que significa o nome José? Significa aumentador. E José ele tem um chamado desde o ventre da sua mãe. E aí acabou, meu irmão, ele tendo um sonho e ele aceitando um chamado. Mas além do chamado, José é escolhido no meio dos seus irmãos. Como, pastor? Olha o que diz em Mateus 22:14. Mateus 22:14. Mateus 22:14. E diz assim, quem achou diga glória a Deus. Pois muitos são chamados, mas poucos são o quê? São escolhidos. Porque o certo, o correto, quem era para ficar com a bênção? O primogênito. Qual era o nome do primogênito de Jacó? Quem sabe? Rubens. E aí Rubem, o que acontece com ele? Ele era para ser o que, pastor? Para ficar com tudo, com toda a herança, com tudo. Mas aí acontece o que? Que Deus chama o José e escolhe o José. Aí eu te pergunto, o chamado é para todos? Sim ou não? Quem acha que sim, diga amém. O chamado é para todos? Sim, todos têm um chamado, mas poucos são escolhidos. Ser escolhidos não é para todos. Todos ali da família de José tinham chamado, mas um era escolhido. Quem era o escolhido? O José. E o José, meu irmão, para você entender, ele precisava aceitar os sonhos de Deus. Porque não fique pensando que foi fácil para José. Muitas vezes a gente acha que foi fácil. Porque, meu irmão, José sonhou, dormiu, sonhou, acordou, ele já era governador. Foi assim? Sim ou não? Não foi. Não foi assim. Não foi assim tão fácil. Dormiu, acordou, acordou governador, já acordou ali grande. Não, não foi assim. Tudo teve o que, irmãos? Um processo. Para você, meu irmão, alcançar os sonhos de Deus na sua vida, tudo vai ter o que? Um processo, porque há tempo para tudo. A Bíblia deixa bem claro em Eclesiastes: há tempo para tudo. Então vamos lá. Gênesis 37, primeiro. Quem achou, diga glória a Deus. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai e na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. E sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de quem? De Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Vamos entender essa primeira parte? Você vê que José ele tinha uma idade de quantos anos? 17. José era um menino, um jovem. Mas um jovem de 17 anos, ele é maturo ou é imaturo? Imaturo. Quer dizer o quê? Ele não tem maturidade. E aí ele cuidava de quê? Das ovelhas do seu pai. O que José ele era, pastor? Um pastor de ovelhas. Para você ver, ele cuidava das ovelhas. Mas o que significava o nome José? Aumentador. E aí ele foi criado com quem? Com as servas. Os filhos de Zilpa e os filhos de Bila. E acontece o que? Ele trazia a má fama dos seus irmãos. Quem tem irmão aqui? Quem tem irmão? Tá. Ali, vou dar o exemplo da Sara e da Ariane.
Que elas são irmãs e estão aqui as duas. Quem é mais nova? É você. Você vai entender agora o que o pastor está dizendo. Imagina só, a Ariane faz alguma coisa de errada, a Sara chega para sua mãe e vai lá e cagueta a Ariane. O que a Ariane vai ficar? Zangada, não vai? Já aconteceu isso? Sabia, por isso que eu fui lá e perguntei. De manhã eu perguntei para as gêmeas que estavam aqui. A Ariane fez isso, mamãe. E o que aconteceu? Peia. Ó, lapada. E aí acontece o que, pastor? A Ariane, e naquele momento que ela apanha, ela fica com raiva de quem? Da Sara. Era o que acontecia com José. Ele trazia a má fama dos seus irmãos para o Jacó. Jacó provavelmente chamava a atenção, provavelmente até chegava a bater, e os irmãos ficavam com raiva de quem? De José. Mas por que com raiva de José, pastor? Porque José, meu irmão, era o filho que o Jacó mais amava. Era o filho da mulher que ele amava. Para você entender melhor, quando Jacó ele foi para a casa de Labão, ele se apaixona por quem? Por Raquel. Ele trabalha 7 anos com um acordo e ele recebe quem? Leia. Labão não entrega a Raquel. Quando chegou na noite de núpcia, no escuro ele pensava que era a Raquel. Quando ele acordou no claro, era quem? A Leia. Gente, o casei foi com Raquel. Labão, o que está acontecendo? O Labão não. Primeiro tem que casar mais velha, tem que trabalhar mais 7 anos para você conquistar quem? A outra. Lá vai ele trabalhar mais 7 anos, até que ele conquistou a mulher que ele amava. E aí acontece o quê? Que essa mulher ela não dava filhos. E quando ela deu filho, ela deu quem? O José, o aumentador. José, quem, pastor? O aumentador. E quando ele trazia José a má fama dos seus irmãos, olha o que acontece. 3. Israel amava a José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de quê? De várias coisas. Ele cresce num ambiente, e naquele ambiente, meu irmão, o filho mais amado de Jacó era quem? José. E por falta de juízo, Jacó ele criou dentro da casa dele um espírito de competição. E aquele espírito de competição, meu irmão, cresceu. E aí, meu irmão, os irmãos de José começou a tratar ele mal. Porque o versículo 4 diz: e vendo, pois, os seus irmãos, que o seu pai amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram-no, e não podia falar com ele como? Quer dizer, eles não falavam com José pacificamente, eles tratavam José com ignorância, tratavam mal. Imagina só, quem já viveu numa família que tem grande? Quem come por último, come melhor? Numa família grande? Sim ou não? Se não separar, nem come. Nem come, essa é a verdade. Você sabe por quê? Provavelmente José ele comia, não era o primeiro. Porque quem comia primeiro eram os filhos de Zilpa, os filhos de Bila. A mãe dele não estava ali para separar a comidinha para ele. Como que eles tratavam José? Mal. E isso criou um espírito de competição dentro da sua casa. Mas você viu que José ele ganhou algo de Jacó? O que ele ganhou de Jacó? Uma túnica. Uma túnica de quantas cores? De várias cores. Eu acho que você já leu isso, irmão. Aquilo era um símbolo que ficaria como legado da família. E os irmãos perceberam que quem iria ficar com o legado da família não era Rúben. Era quem? José. Não era Rúben, era quem? José. E aí, meu querido, ele começa
pegar mal dentro da família. Por quê? Quando José, meu irmão, ia cuidar dos patrimônios da família, e aí eles voltavam falando mal dos seus irmãos, e aí, meu irmão, colaborou tudo isso na vida dele. E José, meu irmão, era santo, mas ele cresceu numa casa problemática, tão problemática, que dentro da casa de Jacó aconteceu um abuso sexual. Sabia disso? Um abuso sexual. Como, pastor? Quem estava aqui na reunião das mulheres? Você viu a psicóloga falando sobre o abuso sexual? Ela falou de uma mulher chamada quem? Diná. Ela sofreu o abuso sexual. Para você ver. Será que aquele lá era um lar, ótimo? O clima era maravilhoso? Era um lar de Deus? Não. Não era assim. Então, meu irmão, era um lar, meu irmão, pesado. Muito pesado mesmo. E era um lar problemático. E aí, meu irmão, acredito por falta de maturidade, 17 anos, ganhando uma túnica. Com 17 anos o menino já se achava homem naquela época, mas ele era muito imaturo. E com aquela túnica ele percebeu que ele ficava mais próximo do pai. E aí os irmãos traziam o quê? Uma fama. Olhava para José de uma forma diferente. Porque o versículo 4 diz: e vendo, pois, os seus irmãos que seu pai amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podia falar com ele como? Pacificamente. Não tinha como falar com José sendo pacífico. E aí o relacionamento de José com seus irmãos era de quê? De briga. Não havia paz naquela casa. E tudo sendo colocado, meu irmão, na vida daquele garoto. Mas aí você fica pensando: pastor, na minha casa também é assim. Como? A mamãe, ela ama mais o fulano e o papai ama mais o ciclano. E isso aconteceu na casa de Jacó. Por quê? Você vai entender agora. Qual era o nome dos pais de Jacó e Esaú? Qual era o nome deles? Isaac. E o nome da mulher de Isaac? Rebeca. O Isaac amava quem? O Isaac amava quem? Os dois filhos? Não. A Bíblia diz que o Isaac, ele amava quem? O Esaú. E a Rebeca? O Jacó. Eles tinham preferência por filhos. E foi um erro que o Jacó também cometeu, porque ele mostrou qual era a preferência dele. E isso é um erro, meu irmão, é até um pecado. Porque a gente pensa: mas pecado é só prostituição, adultério, é isso, é mentira. Assim não. Preferência de filho também é pecado. Você que tem mais de um filho e dá mais atenção para um do que para outro, isso se chama pecado. Ah, mas a mamãe gosta mais do fulano, a mamãe gosta mais do ciclano. Você vai criar dentro da sua casa mágoa da mãe ou do filho para você, mãe, ou do filho para você, pai. Ah, papai dá mais atenção para o fulano, a mamãe dá mais atenção para o ciclano. Ah, papai dá mais atenção para José, para Maria. Cuidado, muito cuidado, porque você pode fazer o quê? O que eu posso trazer para dentro de casa? Esse tipo de contenda, esse tipo de briga. E aí acontece o que, pastor? Gênesis capítulo 37, versículo 5 agora. E sonhou também José um sonho, que contou aos seus irmãos, e por isso o aborreciam ainda mais. Meu irmão, uma coisa eu te digo: sonho você não tem que contar para ninguém. Pastor, eu vou contar para o meu marido. Nem para o seu marido você tem que contar muitas das vezes. Você sabe por quê? Nem para sua esposa. Por quê, pastor? Se os sonhos de Deus para ser realizado, meu irmão, você tem que guardar com você. Porque nem todo mundo está na mesma fé que você está. Por que você está falando isso? Porque ele contou um sonho. E aí ele diz assim, 7:
e eis que estava atando os molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deverás reinar sobre nós? Tu deverás e terás domínio sobre nós? E por isso tanto mais o aborreciam, por seus sonhos e por suas palavras. Eles não aceitaram. Quer dizer agora que esse menino vai reinar sobre nós. Quer dizer que esse menino agora vai ser agora o governador, o dono de tudo. Era somente o que, irmãos? Um sonho. Era somente o que, pastor? Um sonho. Mas os irmãos de José não estavam na mesma fé. É, pastor? Não. Por isso que eles se aborreciam. Era por isso que eles ficavam chateados. Por quê, pastor? E aí ele conta outro sonho. E sonhou ainda outro sonho. E contou aos seus irmãos. E disse: eis que ainda sonhei um sonho. E eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando ao seu pai e aos seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhastes? Porventura iremos eu e a tua mãe e os teus irmãos e a inclinar-nos perante a ti em terra? E os seus irmãos, pois, o invejavam. Quem invejava? Os seus irmãos. O que eu falei? Quando você tem um sonho e quer para Deus realizar esse sonho, você não tem que contar para ninguém. 11 estrelas representava quem? Os seus irmãos. O sol e a lua representava quem? O pai e a mãe. Tinha tudo para dar errado, porque a Bíblia deixa bem claro que a inveja é podridão para quem? Para os ossos. Mas aí me chama a atenção um detalhe. O que? 11. E os seus irmãos, pois o invejavam, e seu pai, porém, guardava este negócio aonde? No seu coração. Por que o pai de José, o Jacó, guardou aquilo no coração? Por quê, pastor? Porque ele viveu essa experiência também. Ele não ficou dizendo: menino, não, ele guardou. Os irmãos invejavam, mas o Jacó guardou aquilo aonde? No coração. Ele viveu a mesma experiência quando ele saiu da casa dos seus pais. Aonde? Vamos lá. Gênesis capítulo 28, versículo 11. Capítulo 28, versículo 10. E partiu, pois, Jacó de Betseba, e foi-se a Harã, e chegou-se a um lugar aonde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar, e sonhou, e eis que era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra que estás deitado, darei a ti e a tua semente. Tudo isso aqui era o que, irmãos? Era o que? Era o que, irmãos? Um sonho de quem? De Deus. Era realidade? Não, era um sonho. Por isso que o Jacó guardou aquilo no seu coração, porque ele viveu uma experiência parecida com quem? Com a de José.
E aí aquele momento para Jacó chamou atenção, porque ele sai da casa dos seus pais, com medo do seu irmão Esaú ir atrás dele, matar ele. Ele chega em um certo local no final da tarde, ele se deita ali para descansar, porque ele sabia que a qualquer momento poderia aparecer uma besta fera e o matar. E aí ele se deita ali para descansar. Quando ele coloca uma pedra, porque não fica imaginando que a pedra era um travesseiro de pena de ganso, era uma cama confortável, não era, era o chão. E ele estava deitado ali, e ele tem esse sonho, uma escada que os anjos subiam e desciam. E quem estava lá no topo dessa escada? Quem? Eu não ouvi. Quem? O som ali está do lado de fora, está mais alto que a sua voz. Quem, irmão? Quem está vivo, diga amém. E quem estava lá no topo? Não ouvi. Quem estava lá no topo? Mais alto? Deus. Mas eu te pergunto, já era uma realidade? Não. Por que, pastor, não era uma realidade? Não era. Era somente um sonho. Deus falou: eu sou o Deus de Abraão, sou o Deus de Isaac, mas ainda não era Deus de quem? De Jacó. Ainda não era Deus de Jacó, porque Jacó ainda não tinha entregado o caminho dele ao Senhor. Jacó não tinha vivido ainda nada com Deus. E aí a Bíblia deixa bem claro que Deus promete dar aquela terra para ele, prosperar ele e toda a sua família, porque o versículo 14 diz: e a tua semente será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente e ao oriente e ao norte e ao sul, e em ti e a tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Acordando Jacó, pois, do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. 17. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Não era uma realidade, era somente um sonho. Mas para aquele sonho se tornar realidade, dependia de quem? De quem? De Jacó. Para o sonho de José se tornar realidade, dependia de quem? De José. Por quê, pastor? Deus coloca diante de você, irmãos, a bênção e a maldição. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26. Coloca aqui na televisão, rapidinho. 11 e 26. Olha o que diz, ó: eis que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. Não foi fácil para José, irmão. Vendido pelos próprios irmãos, como o quê? Escravo. Chega na casa de Potifar, que foi comprado por ele. Alguns teólogos falam que José ele se tornou jardineiro na casa de Potifar. Começa tudo o que faz, ele prospera. Ele começa a tomar de conta da casa de Potifar, de tudo. Potifar viu algo especial na vida de José. E acontece o que, pastor? Que o José, ele era um homem formoso, e a mulher de Potifar começa a fazer o quê? Desejá-lo. Mas aquele desejo, meu querido, foi tão grande que ela faz uma calúnia contra José. Ela diz que José tentou fazer o quê? Estrupá-la. Se José tivesse deitado, ele tinha ficado com a bênção ou com a maldição? O sonho tinha sido realizado ou não?
Tem coisas que Deus não realiza na nossa vida, porque as escolhas são quem? Somos nossas. É você que escolhe, não é Deus. Ele te coloca o plano dele diante de você. Você escolhe a bênção ou a maldição. Por quê? Versículo 27. A bênção é quando ouvirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos mando. A bênção é quando você assume o seu papel de acordo com a palavra de quem? De Deus. E a maldição, 28. Porém a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Pastor, qual era o Deus que José ia servir? Da prostituição, do adultério. Então o que ele fez? Ele preferiu ficar com o quê? Com a bênção. Com a bênção. E o Jacó, ele viveu essa mesma experiência, irmão. Por isso que ele guardou aquilo no seu coração. Sabe por quê? Porque Jacó, ele vai falar com Deus. O quê? Após ele acordar daquele sonho. Gênesis 28, 18. E então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. O que Jacó tinha para oferecer para Deus? O quê? O quê? Nada. Nada, a não ser a sua vida. Ele estava levando um odre de azeite e água. Ele não tinha nada. Então o azeite que valeria como a sua vida, ele derrama naquela pedra. E aí diz assim, versículo 19: e chamou o nome daquele lugar Betel, e o nome porém daquela cidade dantes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem, que faço? E me der pão para comer, vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me deres, certamente te darei o quê? O dízimo. O Jacó, ele faz um propósito com Deus. E o propósito qual é, pastor? Viver os sonhos de Deus. Você quer viver os sonhos de Deus? Quem quer, diga amém. Quem quer, diga glória a Deus. Então prefira ficar com o quê? Com a bênção. A bênção, pastor, pode custar, pastor, muita luta, muita tempestade, muitas aflições, mas no final dela você vai levantar o troféu e vai dizer: eu consegui, para a glória de quem? De Deus. Por isso, meu irmão, nas próximas semanas, são 11 semanas que ainda faltam. Ainda faltam 11 semanas. E nós vamos aprender muito mais. De quê, pastor? De sonhos realizados em nome de quem? De Jesus. Creia. Guarde isso no seu coração. Se Deus, meu irmão, prometeu algo para você, Ele vai cumprir. Guarde. Com a bênção fique. Não fique com a maldição. E Deus vai te abençoar para a glória de quem? De Deus. Amém? Quem entendeu, diga glória a Deus. Então vamos aplaudir Jesus bem forte.